fazer da vida uma oblação. E nós ouvimos então a primeira leitura da carta aos Hebreus, falando dessa oferta de Jesus, né? E que essa oferta exigiu da humanidade de Cristo a oração. Nós ouvimos ali: Cristo nos dias da sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com clamor e lágrimas a Deus. A oblação da própria vida é algo que nos estica, é algo que nos leva a crer de um jeito que às vezes é verdadeiramente doído, né? Desafiante ao nosso humano. E aí diz a palavra: ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Até parece contraditório se a gente pensar que foi atendido como se morreu na cruz, né? Mas veja, meus irmãos, o cristão é aquele que entende e olha para Deus não como aquele que pode me livrar da cruz, uma vez que Deus tem poder para todas as coisas. Mas o cristão não olha mais para a cruz como algo do qual eu deveria ser livrado por Deus. A nossa vida, e isso é fruto da santificação, ela ganha uma outra perspectiva, né? Ela ganha uma outra altura. Então, muito mais do que ficar pedindo para Deus: me livra disso, me livra daquilo, a gente vai entendendo a cruz como santificação. A gente vai entendendo a cruz como instrumento poderoso de salvação, de oblação para nós e para os outros, né? E aí vem o versículo 8: mesmo sendo filho, ele, Jesus, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Portanto, a obediência gera um sofrimento em nós, né? Obedecer é sofrido, não é coisa gostosa. A gente sabe isso na nossa vida, né? De adulto, a gente vê isso nas crianças, como é difícil obedecer, né? O que é a birra? O que é a manha? É a dificuldade de obedecer. Aliás, a gente, dos dogmas católicos todos, talvez o único que é 100% visível mesmo, você nem precisa de fé, muita, é o dogma do pecado original, né? Então, nós não somos pecadores porque pecamos. Antes de cometer qualquer, ou o primeiro pecado da minha vida, eu já sou um pecador. Por isso, não só por isso, batizamos as criancinhas. Esse é um dos motivos. A gente nasce com um defeito de fábrica. A gente é filho de Adão e Eva. A gente nasce com um pecado. Quer ver isso? Olha para uma criança fazendo birra. O que você está vendo ali? O pecado original. A birra é o pecado original. Eu quero. Somado com não acredito que eu não posso. Birra. O que é birra? Eu quero. Somado com não é possível que eu não posso. Soma esses dois desejos, dá uma criança fazendo birra no corredor de um mercado, né? Viu? Se bem que mãe que leva criança em mercado também merece um pouco. Chega a ser cruel, né? Você levar um ser humaninho desse tamanho para ver aquele monte de coisa na frentinha dos olhos dele, aí tudo que ele quer pegar, você fala: não pode, a mãe não tem dinheiro, tá caro. Por que levou? A crueldade, né? Mas quando você vê, todo mundo já viu essa cena, a criança dando aquele show, aquele chilique, aquilo ali é o pecado original. A gente cresce e não vai dar esse tipo de chilique, acredito eu, apesar que algumas pessoas dão chilique mesmo depois de adulto. Taca copo, já viu? Taca copo. Ou para por aqui ou você sabe do que eu sou capaz, né? O chilique, a explosão, a despeito de que alguns casos são clínicos. Mas isso é o pecado original em nós. É a soma dessas duas coisas. Eu quero demais somado com a dor de eu não poder. Aí dá o pum. Aí desencapa o fio na cabeça, né? Mas a gente cresce, a gente vai ficando mais elegante com o nosso pecado original. A gente vai ficando mais sofisticado, né? E aí a gente dá chilique de outras formas. Mas seja como for, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que sofreu. Ou seja, o bem, a verdade, é um caminho diferente muitas vezes daquilo que eu tanto quero. O bem, a verdade, muitas vezes está naquilo que eu digo: não acredito que eu tenho que passar por isso, tenho que passar por isso. Então, Deus nos estica pela obediência. E a obediência causa sofrimento. Veja, mas não é o sofrimento sádico da parte de Deus, que tem prazer em ver sofrer, nem deveria ser sofrimento eternamente em nós.
nós vamos nos acostumando a obedecer ao Senhor. É obedecendo a Deus que você se acostuma a obedecer a Deus, né? E aí a gente vai entendendo o coração de Deus, que está fazendo o que em mim através da obediência? Está me salvando e me colocando como cooperador da minha salvação e da salvação do mundo. Porque daí vem o versículo 9. A obediência o fez sofrer, mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Portanto, a obediência, ela não é sem fruto, ela é causa de salvação eterna. É na obediência e no sofrimento que a obediência trouxe, que Jesus se tornou causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Portanto, é na obediência da cruz que alguém fica frutífero e fecundo. Sem obediência à cruz que nos estica, que nos frustra, nós não somos fecundos como Jesus foi. Ele se tornou causa de salvação de todos os que lhe obedeceram. Aí veio o refrão do Salmo: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor. Salvai-me do quê? Também das minhas cruzes. A gente tem o direito de pedir a Deus: Senhor, o Senhor não acha que essa cruz podia passar, terminar? E muitas cruzes saem da nossa vida pela oração, né? A gente precisa orar. A oração faz parte da nossa vida. Agora, nós oramos sabendo que oramos a um Deus que é todo poderoso, mas a um Deus que é mistério. Portanto, tem um segundo significado dizer: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O primeiro, sim, salvai-me pela vossa compaixão dessa cruz, dessa doença, desse momento, dessa etapa da minha vida. Mas também é, sobretudo, salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão, salvai-me da descrença, do desespero, salvai-me de jogar a minha cruz fora. Essa é a grande tentação da vida, esse é o pior da vida. Não é ter uma cruz, é estar sem uma cruz. Mas não porque Deus tirou, na sua providência e misericórdia. Eu estou sem cruz porque eu joguei fora mesmo. Tem muita gente por aí, meu irmão, aliviadinha da Silva Sauro. Não tem cruz no ombro, não. Você fica até com inveja da vida que eles levam e fala assim: eu que tanto rezo, ó a vida que eu levo. Ela lá, ó que vidona que tem. Só que você não sabe, aquela vida lá, parece que está sem cruz a vida da pessoa. E às vezes até está sem mesmo. Ela está sem cruz, porque Deus tirou a cruz, porque Deus poupou da cruz, porque Deus a aliviou da cruz. Ou ela está sem cruz, aquela pessoa, porque ela jogou fora a cruz. Amigo, se é porque ela jogou fora, e me acredite, boa parte das pessoas que você tem inveja, porque parece que tem uma vida melhor que a sua, elas jogaram fora a cruz. E aí, filho, todo mundo já viu aquela historinha, né? Já viu aquele desenhinho que a gente anda e o céu é do outro lado do buraco. E como é que entra no céu? Tem que tirar a cruz e usar a cruz como ponte. Cadê minha cruz? Ah, eu cortei ao longo do caminho. Sabe essas historinhas bestas? Essas historinhas bestas são profundamente verdadeiras. E tem muitas pessoas que não têm cruz, porque também são muito diferentes de Jesus. Cruz também é aquela minha compaixão, aquela minha caridade para com o próximo e aquele meu amor para com Deus. O apostolado cristão, ele é uma cruz. O dar a vida pela evangelização, o dar a vida por uma causa, por um certo tipo grupo de pessoas que às vezes comove meu coração. Tem quem se identifica com as crianças, tem quem se identifica com os velhinhos, tem quem se identifica com a missão, tem quem se identifica com a liturgia. Enfim, todo bem a ser feito por alguém ou por alguma causa, pela própria igreja, é uma cruz. E aí às vezes você está com a língua de fora, serve a Deus, chega em casa, está lá o marido endemoniado, sempre ignorante, com aquela cara que é uma mistura de jumento com preguiçoso, aquelas coisas bonachonas, e está lá com a língua pronta para te chicotear, para falar mal, para tirar sarro. Isso é uma cruz. Aí você olha para aquela cunhada, né? Olha para aquela vizinha, a vida dela é whey protein, academia, drenagem linfática, né? Passeiozinho Moarama, vai para shopping, aquela vida que todo dia é sexta-feira. Podia ter uma cruz nas costas, né? Podia estar dando catequese para alguém, podia estar fazendo alguma coisa de útil para o mundo. Faz nada, vive para si. E você com inveja de gente assim, vai besta. Um dia vai ter que andar os últimos metros da vida. Precisa de uma ponte
feito no madeiro da cruz. E tem gente que vai chegar lá e não tem cruz para atravessar. Ainda bem que você tem a sua. Então, cruz também é o bem a ser feito. Cruz são os sofrimentos que eu não escolho e me visitam, me atingem, mistério de Deus. Cruz são as minhas próprias condições de saúde, de caminhada. Cada um de nós encontra uma cruz quando quer ser santo, porque cada um de nós carrega um defeito. Mas cruz também é o serviço a Deus. E nós temos que ter uma cruz. E não se iluda, não. Deus não se esqueceu de você. Ele lembrou bem lembradinho. Te presenteou, te visitou, nos alcançou com uma cruz. Está na medida